Paz seja convosco, irmãos. Deus abençoe também todos que estão nos acompanhando pela live. Glória a Deus, o Senhor nos permite estar aqui na casa dele. É uma grande vitória nós estarmos aqui para nós ouvirmos a palavra do Senhor. E a gente está neste mês quadrangular, né? E comemorando também 7 décadas, né? 71 anos da Igreja Quadrangular no Brasil. Uma igreja que tem uma marca muito forte com relação à cura divina, não é? E é uma das doutrinas da igreja, porque é uma das doutrinas da Bíblia, né? O nosso Senhor Jesus Cristo, ele continua operando até hoje, em nome de Jesus. Então nós vamos meditar sobre isso hoje, irmãos, aqui, falar sobre essa doutrina tão maravilhosa que é a cura, em nome de Jesus. É a terceira, né, doutrina da igreja, do Evangelho Quadrangular. Então vamos abrir a palavra no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 23, a gente vai ler esse versículo, depois os irmãos podem se assentar. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 23. Em nome do Senhor Jesus. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Amém, irmãos? Pode se sentar em nome do Senhor Jesus? Glória a Deus. O Senhor Jesus, quando esteve aqui nessa terra, quando ele começou o seu ministério, uma marca do seu ministério foram as curas, porque a cura divina, o milagre da cura é a manifestação do reino de Deus na terra. Porque a doença, as enfermidades, elas não são o projeto do Senhor, elas não são o projeto de Deus, elas são resultado da queda do homem. E essa realidade que nós enfrentamos desde então, ela é uma situação que nós, infelizmente, temos que passar aqui nesta terra. Mas o Senhor Jesus, quando ele manifesta o reino de Deus, o Espírito Santo hoje, quando ele vem a cura, é uma manifestação do reino de Deus. Então, veja bem, irmãos, o Senhor Jesus, ele curava naqueles dias toda sorte de enfermidades, de doenças entre o povo. Só que o Senhor Jesus, ele em nenhum momento ele disse que aquilo seria somente para ele fazer. Tanto é que ele ensinou que aqueles que o seguiriam iriam fazer as mesmas obras e até maiores. Foi o que o Senhor Jesus ensinou. Aqui no Evangelho de Marcos 16, no versículo 18, diz assim a palavra do Senhor, falando sobre a comissão, a grande comissão e o que iria acompanhar aqueles que creem no Senhor. Pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém, irmãos? Então veja bem, então eu posso tomar veneno e não vai acontecer nada comigo? Eu posso pegar numa serpente venenosa e não vai acontecer nada comigo? Espera aí, vamos entender o que o Senhor Jesus está falando. Em primeiro lugar, irmãos, o Senhor Jesus aqui está falando de livramentos. Quando Paulo, ele teve um naufrágio e aquele navio se despedaçou e eles acabaram caindo ali, né, nadando na ilha de Malta. Quando ele estava ali, uma víbora picou a ele. E daí o pessoal falou, esse deve ser assassino, porque ele escapou do naufrágio e agora a justiça não deixa ele viver. Veio uma víbora venenosa e picou a ele, ele já vai morrer. Passou o tempo, não inchou, não morreu. Exatamente, não, é 27, se eu não me engano. Eu posso até colocar a passagem aqui, irmãos, certinho aqui para os irmãos acompanharem. Atos 28.
Falei que o pastor estava errado. Atos 28. Atos 28, olha. A partir do versículo 3, irmãos, olha lá. Atos 28, 3. Só para a gente ver certinho passar. Ó, tendo Paulo juntado e tirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, porque salvo do mar a justiça não deixa viver. Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedera, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Então, se cumprindo a palavra do Senhor Jesus, não é? Então o Senhor Jesus ali, ele está falando de livramento. Ele está falando de livramento. Teve uma ocasião, assim, não sei se foi nos anos 60, mas teve um pastor, ele estava começando a fazer o trabalho numa cidade, e daí ele marcou um batismo num sábado, e tinha uma pessoa lá que ouviu aquilo e falou: esse pastor aqui, ele vai quebrar a cara na cidade, né? Ele marcou o batismo para o sábado, e daí já sabiam onde eles iam fazer o batismo, no rio. Essa pessoa, e esse caso é verídico, irmãos, ele foi no rio lá onde o pessoal batizava, e ele jogou um monte de caco de vidro. Ele falou: eles vão entrar aqui, eu vou ficar aqui vendo de camarote. Eles vão entrar no rio, vão se cortar tudo aqui no caco de vidro. Aí chegou o dia do batismo. Entrou o pastor já para batizar, não aconteceu nada. Entrou uma pessoa, não aconteceu nada. Entrou outra pessoa, não aconteceu nada. Entrou outra, todo mundo batizou, acabou, a igreja foi embora. O cara falou: não aconteceu nada, mas eu joguei. Ele entrou daí, mas eu joguei o caco aqui. Na hora que ele pisou na água, imediatamente ele se cortou. Ou seja, o Senhor dá o livramento. Ele dá o livramento. Então, aquilo que o Senhor falou ali, beberão, veneno, o que ele quis dizer? Não que a pessoa temerariamente vai lá e vai tomar o veneno, não. Mas se acontecer de alguém, às vezes, armar para um servo de Deus, o Senhor vai dar livramento. Em nome do Senhor Jesus, é isso que o Senhor está falando ali. Assim como deu ali para o Paulo, a serpente. Paulo não foi lá: a serpente está aqui, eu vou pegar para vocês verem que eu sou bom. Não, a serpente veio nele, não é? E o Senhor deu livramento. Então, irmãos, e também ele fala sobre impor as mãos e as pessoas serão curadas. Então, o ministério de cura é o ministério bíblico, ele não passou, não é? E aqui, irmãos, veja bem, nós amamos todos os irmãos, né? De todas as igrejas, e tanto as igrejas pentecostais como a nossa, neopentecostais, como os nossos irmãos tradicionais também. Eu, da minha família, tinha, né, um irmão fervoroso de igreja tradicional. Mas muitos irmãos, assim, de igreja tradicional que eu já vi, que muitas vezes falam assim: não, mas as curas eram só para o tempo dos apóstolos, não sei o que tem. Não, em nenhum momento a Bíblia diz isso. Em nenhum momento a Bíblia ensina que curas, milagres estavam restritos a um determinado tempo e ali cessou. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que isso seria um sinal que vai acompanhar os que creem. Então, isso significa o quê? Que até o final dos tempos da igreja, estes sinais vão acompanhar em nome do Senhor Jesus. Agora, veja bem, irmãos. Primeira coisa aqui, o povo de Deus, nessa terra, ele sofre. Temos que admitir que sofre. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Então o povo de Deus, ele é alvo de preconceito, ele é alvo de injúria, ele é alvo de calúnia, alvo de perseguições ao longo da história, mas também nós temos privilégios que o mundo não tem. Olha um deles aqui, ó. 1 Coríntios 12, 9. Olha só, quando falando dos dons para a igreja, por que o Senhor entrega dons assim para um irmão, entrega um dom de uma maneira, para o outro de outra maneira? Para quê? É para causar ciúmeira, para um ficar com ciúme do outro e falar: não é nada disso. É para o corpo ser abençoado, o corpo de Cristo, aperfeiçoado, abençoado, não é? Você usufrui do dom do outro irmão, o irmão usufrui do seu dom. Isso é o corpo de Cristo, é o corpo nosso, não é?
O nosso corpo, os órgãos do nosso corpo, um está usufruindo do trabalho do outro. É assim a igreja. Olha lá, ó. Há outro no mesmo espírito, a fé, que está falando dos dons. Há outro no mesmo espírito, dons de curar. Dons de curar. Ele está falando aqui que os dons de curar o Senhor entregou para o corpo da igreja. Então, irmãos, nós, como cristãos, sofremos sim lutas e batalhas nesse mundo. Muitas vezes seria muito mais cômodo a gente ser do mundo, a gente sabe disso. Mas sendo do Senhor, sendo de Deus, nós vamos ter vitórias que o mundo também não tem. Além da própria salvação, é claro. Mas nós vamos ter vitórias nessa terra que o mundo não tem. Por quê? Porque o mundo não quer se dobrar diante do Senhor. O mundo não quer se dobrar diante de Deus. Para nós termos as vitórias, é necessário que nós nos dobrarmos diante do Senhor em humildade. Por quê? Porque o nosso Deus é humilde. Se o nosso Deus é humilde, todo-poderoso Deus é humilde, Ele falou, vinde a mim, todos estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque eu sou manso e humilde de coração. É Mateus 11, 28 e 29. Se Jesus é humilde, por que eu que não sei nem o que vai ser daqui a algumas horas também não posso ser? Se Jesus é Deus encarnado, Ele veio nessa terra, a maior demonstração de humildade de Jesus, lavou os pés dos discípulos. Pensa comigo, irmão. Lavou os pés dos discípulos, que era um serviço assim para um servente, um serviçal fazer. Os discípulos, eles ficaram na deles lá, quieto ali, ó. Ah, eu não vou lavar seu pé não, Pedro. Sai fora, João, eu também não vou lavar o seu não. André, aí o seu não. Está tudo empoeirado, aí vou nada. Todo mundo ficou quietinho. Quem se levantou? Jesus, para lavar os pés dos discípulos. Então, se Jesus é humilde, por que nós não vamos ser? Nós não vamos alcançar nada de Deus com prepotência, com arrogância, nem nada, mas sempre com humildade, porque o Senhor concede a sua graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Sejamos sempre humildes, irmãos, sempre dependentes do Senhor. Teve um homem que ele chegou diante do Senhor, esse homem totalmente excluído da sociedade, ele chegou diante do Senhor de uma forma tal que ele tocou no coração de Jesus. Ele tocou no coração. Pense bem, irmãos. Porque sabe por que a gente tem? Por que nós temos emoções, sentimentos? Porque o nosso Senhor tem, não é? Quando esse homem chega diante de Jesus, numa situação que ninguém podia fazer nada por ele, mas quando ele chega diante de Jesus, ele fala uma coisa que derrete o coração de Jesus, podemos dizer assim. Olha lá, ó. Marcos, capítulo 1, versículo... Olha, irmão, é muito linda essa passagem, versículo 40, olha lá. Marcos 1, 40. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Olha que esse homem, naqueles dias, ele não podia viver em sociedade. Ele tinha que andar na rua. Se ele fosse andar se ele se aproximasse de algum lugar, muitas vezes ele tinha que estar com um sininho, ou ele tinha que falar leproso, leproso, para as pessoas se afastarem. Aquele homem, ele deve ter ouvido que Jesus curava, e ele pensou: não, Jesus pode me curar. E quando ele chega perto de Jesus, ele podia falar: Jesus, me cura! Desesperado. Mas ele fala: se quiseres. Ou seja, ele está dizendo assim: eu sei que o Senhor pode me curar, eu sei que o Senhor é poderoso para me curar, mas é só se o Senhor quiser. Ou seja, ele se submete à vontade de Deus. Olha a atitude de Jesus no versículo 2. Versículo 2, capítulo 1. Versículo 2, não, irmão, perdoa. Versículo 41, versículo seguinte, né? Jesus, olha, profundamente compadecido. Ninguém tocava naquele homem. Estendeu a mão e tocou. E disse-lhe: quero, fica limpo, em nome do Senhor. E no mesmo instante, olha o versículo seguinte: lhe desapareceu a lepra e ficou limpo.
Por quê? Porque aquele homem chegou diante do Senhor completamente em humildade. Ele estava numa situação completamente perdido, não tinha solução para ele. Então ele podia sim, desesperado, falava: Jesus, me cura ou me cura, não tem jeito, ou o Senhor me cura ou o Senhor me cura. Mas não, se o Senhor quiser. Irmãos, isso é entrega, é entrega. Nós precisamos entender o seguinte, que a maior vitória da nossa vida é ter Jesus, é ter o Senhor. Essa é a maior vitória, não há vitória maior que essa. Então, quando nós queremos uma vitória da parte do Senhor, nós temos que chegar humildemente e pedir sim, insistir sim, mas sempre falando: se o Senhor quiser, Senhor, se o Senhor quiser, se for para a tua glória, para a tua honra, Senhor, eu preciso dessa vitória, mas é se o Senhor quiser. O Senhor quer, Ele pode ter certeza que Ele quer, mas tem a hora, o tempo, o momento, tudo isso nós sabemos, mas o Senhor quer a sujeição, a nossa sujeição, né? Como uma frase que eu comentei outro dia aqui, que eu vi: o melhor travesseiro que existe é a sujeição ao Senhor. É o melhor travesseiro. Não é o travesseiro de você murmurar, não, é o travesseiro de você dormir sujeito ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que a sua vida entregue a Deus. Irmãos, uma outra coisa também, eu vou rapidamente, a hora avançou rápido hoje. Uma coisa que a gente, para alcançar as vitórias do Senhor, você veja bem, se Jesus está aqui entre nós, através do Espírito Santo, mas se Jesus estivesse aqui fisicamente entre nós, e todos os nossos problemas a gente apresentasse a Ele, com fé, Ele curaria todos, a Bíblia fala sempre isso, né? Mas se houver incredulidade, mesmo Ele fisicamente aqui, não acontece milagre. Olha aqui em Marcos, irmãos, quando Ele esteve na sua terra, Marcos 6, verso 5, essa palavra diz assim, ó: Ele estava lá entre os seus na Nazaré, não pôde fazer ali nenhum milagre, mas você vê, Jesus, ó, Jesus, fisicamente, diante deles ali, não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos. Por quê? Porque eles aí creram, impondo-lhes as mãos. Pode continuar, irmão. Admirou-se da incredulidade deles, admirou-se pelo lado negativo. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Então, a incredulidade, ela é um impedimento para o milagre. A gente nunca deve deixar o nosso coração ficar incrédulo, mas a gente sempre tem que agir como aquele leproso: Senhor, se o Senhor quiser, no dia de amanhã, se o Senhor quiser, pode me dar essa vitória. Passa mais um dia, não veio ainda? Se o Senhor quiser, pode me dar essa vitória. Mas você continua em sujeição a Ele, você continua com o coração entregue a Ele, você não abre mão dEle, porque a maior vitória você sabe que é Ele, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, no começo aqui da igreja aqui em Botucatu, ela era na Rua Costa Leite, minha mãe fala, sabe? Pastor Adolfo. E esses dias, quando eu fui no congresso, acho que foi no congresso de homens, né, que foi citado o nome dele, se eu não me engano ele estava lá, que o pastor falou: o cabelo branco do pastor Adolfo, uma coisa assim. E eu comentei com a minha mãe, né? Falei: mãe, foi falar do pastor Adolfo, porque ela sempre fala para mim: pergunta do pastor Adolfo. Então, ele era jovem, né, quando começou o trabalho aqui, né? E a minha avó era uma pessoa muito humilde, né? E ela foi uma pessoa que ela sofreu muito nessa terra, mas ela nunca abriu mão da vida com Deus, nunca abriu mão, né? A gente ia sempre lá na casa dela. Ela é uma pessoa assim que teve uma vida atribulada, né? Porque ela tinha um filho alcoólatra, né? O meu tio, enfim, que fazia muita, assim, escarcéu na casa, né? Mas a gente ia lá na casa dela, assim, ela nunca blasfemava, sabe? Nunca murmurava, nem nada. Estava sempre, lia a sua Bíblia, né? Aprendeu, inclusive, a ler a Bíblia. Ela só sabia ler letra de forma, porque ela aprendeu, assim, a ler letra de forma e conseguiu aprender a ler a Bíblia, né? E ela teve um problema, assim, acho que tireoide, que fala, né? Tireoide. E ela estava muito ruim, assim, ela não conseguia engolir.
E daí o meu avô falou assim para ela, vamos lá na cruzada, vamos lá na cruzada. E ela foi, e nesse dia, né, eu até perguntei hoje, né, para minha mãe alguns detalhes, assim, porque eu falei, eu vou contar esse testemunho, né, tudo bem, mais de 40 anos, né, muito tempo atrás. Nesse dia vi um pastor, assim, que tinha esse dom de cura, né, e ela foi com um lenço amarrado no pescoço. E ela era uma pessoa, assim, sabe, muito quietinha, muito tímida, e o pastor falou assim, olha, você que está com algum problema, você que está aí com alguma enfermidade, vem aqui à frente, né? Vem aqui à frente. Olha como essa igreja, há tanto tempo, ela tem essa marca, ela não pode perder essa marca, porque é uma marca da igreja, lidar com curas, e Deus levanta pessoas, não é? Servos dele, a igreja quadrangular, como a gente conheceu, não é? O pastor Gabriel, né? Gabriel, né? Gabriel Otávio, que tem essa área, né? E tantos outros, né? E todos nós, por que não? Nós somos da quadrangular. O Senhor nos colocou aqui, então nós cremos nas doutrinas da igreja, não é? Quando a gente participa de uma igreja, porque a gente crê nas doutrinas da igreja, não é? Não tem lógica você não crê na doutrina da igreja, né? E daí, só que ela não teve coragem de ir na frente, né? Ela não teve coragem, ela saiu da casa, ela não conseguia nem beber água. E daí o pastor falou, olha, venham aqui para frente, venham aqui. Mas ela, lá no fundinho, humildemente, ela falou, ai Senhor, eu não tenho coragem de ir lá para frente. Né? Ela é muito humilde, simples assim, né? Eu não tenho coragem de ir lá para frente, se o Senhor quiser, me cura aqui no banco, aqui atrás mesmo, né? Ela falou assim para o Senhor, e ela falou que sentiu um fogo assim, subindo assim para o corpo dela. Ela chegou na casa, tirou aquele pano, começou a engolir tudo normal, completamente curada ali na igreja, como dizia, cruzada, né? Porque era cruzada evangelística, né? Em nome do Senhor Jesus, na igreja ali que o pastor Adolfo pastoreava, né? Olha quanto tempo, irmãos, eu venho contar esse testemunho, né? Eu não era nem nascido, né? E eu venho contar esse testemunho hoje aqui. Você vê como Deus trabalha, como o Senhor, assim, a obra dele, irmãos, tão assim misteriosa, né? Um milagre que aconteceu uns 40 anos atrás, não, 40 não, porque eu tenho 47, eu não tinha nascido, então um milagre aconteceu o quê? Mais de 50 anos atrás, né? Uns 60 anos, né? Porque era lá na igreja lá tem 63, né? Então, irmãos, você veja assim, como que é o trabalhar do Senhor, não é? Como nada que o Senhor faz assim se perde no tempo, em nome do Senhor Jesus, e o nome dele está sendo glorificado aqui, por um milagre no início aqui da igreja em Botucatu. Então, o que nós temos que fazer? Vamos seguir colocando, olha, coloca Mateus 6,33, irmão, já estou encerrando, porque o Senhor Jesus nos ensina isso, irmãos, olha só, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Busca o reino de Deus em primeiro lugar. Primeiro lugar, eu quero estar no reino de Deus, eu quero estar com o Senhor, muito bem, o resto vai ser acrescentado, porque o Senhor contempla o teu coração, contempla a tua humildade. Quando o Senhor vê que a sua vida realmente está entregue, que você não abre mão da sua vida com Deus, porque a sua vida está enraizada com o Senhor, pode ter certeza, vai ser tempo de milagre na sua vida. Vai acontecer milagre na sua vida, porque você está enraizado com o Senhor, você não está mais condicionando a sua vida com Deus a nenhum milagre, porque o maior milagre você já tem. Então você segue com Ele, buscando as suas vitórias, mas sempre o quê? Reino de Deus em primeiro lugar. Se quiseres, pode fazer. Se quiseres, pode fazer essa vitória na minha vida, Senhor, mas nunca me deixe, Senhor. Esteja sempre comigo. Esse é o caminho, irmãos, da gente obter as vitórias do Senhor na nossa vida. Esse é o caminho, sempre prostrados humildemente aos pés do Senhor, que é o lugar mais alto para a gente estar, é aos pés dEle. Aos pés dEle é o lugar mais alto para nós estarmos. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, creia, busque, profetize, porque Jesus ensinou para a gente profetizar. Mas minha fé é pequena. Jesus falou que com uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode falar para um monte, passa daqui para acolá.
e nada vos será impossível. O que Jesus está dizendo? Através de uma pequena fé, você pode profetizar grandes milagres na sua vida. Jesus falou. Mas eu conheço não sei quem que fazia isso, aí não adianta nada. Às vezes o diabo vai até trazer gente para falar isso para você, sabe? Tinha o fulano lá, ele falava isso, não aconteceu nada. Eu não pauto a minha vida pela vida dos outros, de ninguém. Sabe por quê? Só Deus conhece que está tratando a vida de cada um, o profundo escondido da vida de cada um. Eu pauto a minha vida pela palavra de Jesus. Eu pauto a minha vida pelo que Jesus falou, né? Se alguém vir falar assim, mas tem alguém, eu não tenho nada a ver com ele, eu tenho a ver com a palavra, com o que Jesus falou. Jesus mandou fazer, eu vou fazer. A minha fé é pequenininha, ótimo, glória a Deus, eu já posso falar para um monte sair na frente, da minha frente, porque Jesus falou, uma fé pequena pode grandes vitórias. Então vamos pautar a nossa vida pelo que Jesus fala. Não deixa ninguém tirar sua fé, não deixa ninguém esfriar sua fé, porque gente para jogar balde de água fria vai estar cheio. Fica com a palavra de Jesus, deixa Jesus falar mais alto. Amém, irmãos? Deus abençoe a sua vida, glória a Deus. Siga crendo, profetizando, e na dependência de Jesus, na humildade, você vai ter muito milagre. Todos nós aqui vamos ter muito milagre para contar, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe.